Mudança. O que vem à sua mente quando você ouve esta palavra? Provavelmente, a primeira coisa que você possa pensar é mudança de casa. Você mudar de casa, de bairro, de cidade, talvez de país, ou quem sabe, mudança de emprego. Você mudar para uma outra empresa, para uma outra localidade, ou quem sabe até de profissão. Mudança de escola. É um grande desafio também, novos colegas, novos professores. Ou mudança de bens materiais. Você trocar o seu carro, mudar de carro, mudar de computador, mudar de celular. E, meus irmãos, sempre quando nós mudamos, nós queremos mudar para melhor. Quando você muda de casa, você procura uma casa mais aconchegante, mais confortável, num bairro melhor, mais seguro. Quando nós mudamos de emprego, nós queremos um emprego em que nós tenhamos mais oportunidades de desenvolvermos os nossos talentos. Queremos trabalhar num lugar que tenham colegas, gente boa, um chefe, gente boa, compreensível, que nos ensine. Nós também, quando mudamos de trabalho, por que não? Buscamos um melhor salário. Quando nós mudamos de escola, nós queremos professores mais preparados. Quando nós mudamos de carro, nós queremos um carro mais novo, mais confortável, maior ou talvez menor e mais econômico. Quando nós mudamos de computador ou de celular, nós queremos algo com mais memória ou um celular com uma câmera melhor. Interessante que nós queremos e, de fato, efetivamente, mudamos as nossas coisas. Mas, e quanto a nós? Será que nós queremos mudar? Será que, de fato, nós estamos dispostos a mudarmos? Isso porque muita gente tem a chamada síndrome de Gabriela, né? Que diz, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, nas palavras cantadas por Gal Costa. Pessoas que dizem o seguinte, eu sou desse jeito mesmo, e me ature você do jeito que eu sou. Eu sou desse jeito e, olha, é desse jeito e eu não vou mudar, você que me aguente. E terapias humanistas endossam esse pensamento, colocando a responsabilidade no outro. Eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é o outro. Quem precisa mudar é a minha esposa. Quem precisa mudar é o meu marido. Quem precisa mudar são os meus filhos, são os meus pais. Quem precisa mudar é o meu chefe, o meu colega de trabalho. Quem precisa mudar é o meu pastor. Eu não. Eu não preciso mudar. Eu não tenho essa responsabilidade. E, meus irmãos, esse tipo de pensamento faz parte do homem sem Deus, do homem caído. Ele pensa que, se ele mudar de casa, se ele mudar de carro, de emprego, se ele mudar as circunstâncias, ele vai ser mais feliz. Ele acha que as mudanças externas vão trazer satisfação pessoal para ele, sendo que ele se esquece que a mudança deve acontecer aqui dentro, no coração, internamente. É isso que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos. E especialmente esse texto que nós lemos e que nós vamos expor nesta noite. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Éfeso. Uma igreja que ficava numa cidade altamente secularizada, altamente idólatra. Na cidade de Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo de Diana dos Efésios. E lá Paulo plantou uma igreja. Lá Paulo ele iniciou um trabalho e lá aquela igreja sofria, como de costume com as demais igrejas ali naquele primeiro século, a hostilidade da população, da sociedade. E era muito comum as pessoas tentarem convencer os cristãos a retornarem à velha vida. Então, você imagina, uma pessoa se converteu e aí a família daquela pessoa tentava pressioná-la a deixar a fé, a deixar Cristo, a deixar a igreja e voltar à velha vida. Colegas de trabalho, vizinhos, olha, você parou de adorar os nossos deuses, você parou de frequentar o templo de Diana, você parou de
levar a vida que você levava junto com a gente, abandone a sua nova fé, essa seita, porque o cristianismo era conhecido como uma seita, e volte para o seu estilo de vida antigo. Paulo, ele escreve a uma igreja que tinha que lidar com essa pressão de que eles deveriam retornar às velhas práticas e não mudarem para melhor. É esse o tema da nossa mensagem, mudando para melhor. E o nosso texto ele vai nos ensinar algumas lições. E a primeira delas, meus irmãos, é a razão da mudança. Por que é necessário que eu e você venhamos a mudar? Vamos ao texto, então. Capítulo 4, versículo 17, a parte A. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, no Senhor testifico, até essa parte. Veja, Paulo começa com uma palavrinha, portanto. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha gente, depois de tudo que eu disse para vocês, o reverendo Mauro falou que ele pregou, Efésios capítulo 1, domingo passado, e Efésios capítulo 1 é um dos textos mais belíssimos da Bíblia, porque ali você tem um longo parágrafo, que é do versículo 3 até o versículo 14, falando da obra da Trindade na nossa criação, na nossa salvação. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo e nos adotou como filhos. Cristo Jesus na cruz nos redimiu, nos remiu, perdoando os nossos pecados e fomos selados com o Espírito Santo. Depois Paulo vai falar no capítulo 2 que nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Pela graça nós fomos salvos. Depois, mais à frente, ainda na segunda parte do capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo vai falar que nós somos família de Deus. A igreja de Éfeso era uma igreja, como a grande parte das igrejas locais do primeiro século, era uma igreja eclética, era uma igreja que tinha pessoas de várias nacionalidades, que tinham gentios e que tinham judeus. Então, Paulo vai falar aqui no final do capítulo 2, no capítulo 3 também, que eles são família da fé. Depois Paulo começa o capítulo 4, que é a parte prática da carta aos Efésios, dizendo o seguinte, que a igreja é uma só, um só Pai, um só Cristo, um só Senhor, um só Espírito, uma só família, e o próprio Cristo, Ele capacitou com dons, servos, pastores, presbíteros, para ensinarem a igreja, para que a igreja não mais vive andando atrás de ventos de doutrina. Então Paulo fala, portanto, depois de tudo isso que eu falei para vocês, até agora, Paulo vai dizer o seguinte, eu no Senhor testifico. O que isso significa? Testifico. Paulo está falando aqui, meus irmãos, que ele era uma testemunha do Senhor. Paulo não está falando em nome de si mesmo. Paulo não está falando uma ideia própria, um pensamento seu, algo que ele tirou da sua própria cabeça. Paulo, como apóstolo, como testemunha, ele está falando à vontade de Deus, ele é inspirado pelo Espírito Santo, e tudo que ele vai falar aqui à frente, ele está falando, olha, no Senhor testifico. Não é a minha palavra, não é a minha opinião, não são os meus desejos, a minha vontade, mas é a palavra de Deus. E Paulo exortou os efésios naquela época, no primeiro século, ele nos exorta a fazermos o quê? Versículo 17, a parte B, até o 19, ele fala assim, eu vou ler por partes, 17, a parte B primeiro, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não mais andeis como andam os gentios. Aqui no capítulo 4, vamos fazer uma comparação. Volta lá para o versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Aqui, no versículo 1, é positivo. Ele fala, andeis. E lá no 17, é negativo, não andeis. Então, Paulo começa o capítulo 4, no versículo 1, ele fala, vocês têm que andar de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Que vocação é essa? Vocês são filhos. Vocês foram adotados antes da fundação do mundo.
Vocês foram perdoados, remidos pelo sangue de Cristo na cruz. Vocês têm o selo do Espírito Santo. Vocês foram tirados da morte. Deus deu vida para vocês pela graça. Vocês são família da fé. Essa é a vocação que vocês foram chamados. Então vocês têm que andar de acordo com a vocação que vocês foram chamados. E não como também andam os gentios. E quem eram os gentios? Essa palavrinha gentil, que você deve saber, eu acredito eu, ela tem 2 significados no Novo Testamento. O primeiro significado era que os gentios eram todos os povos não judeus. Por exemplo, os gregos e os romanos. Eles eram gentios. Só que na igreja de Éfeso haviam gentios. Não haviam, como eu falei, não haviam somente judeus, haviam pessoas de outras nações. Mas não é esse o sentido de gentios aqui no versículo 17. O sentido é outro, é um segundo sentido. Gentios, no Novo Testamento, pode significar também gente incrédula, gente não convertida, gente ímpia. Então, Paulo fala o seguinte, olha, prestem atenção. Como é que as pessoas não convertidas andam? Como é que essas pessoas têm o seu estilo de vida? Olha bem para o estilo de vida delas. Olha bem para aquilo que elas fazem, para aquilo que elas praticam, pelas suas palavras, para o seu jeito de ser. Então, não faça como eles façam. Não andem como eles andem. E aí Paulo fala, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade. Lembra de Eclesiastes? Salomão fala muito disso. Vaidade. O que significa vaidade? Vaidade é aquilo que é vazio, aquilo que é vão, aquilo que é passageiro. Isso é vaidade. E vejam, meus irmãos, os gentios, os ímpios, os seus pensamentos, eles são vaidosos. Eles são vãos, eles são vazios. Eles não têm utilidade. Paulo está falando, meus irmãos, que tudo começa, veja, está falando de andar. O que é andar? Andar é praticar. Paulo está falando aqui de prática, de vida, de cotidiano, de comportamento. Então Paulo está falando o seguinte, olha, não se comportem como os gentios, os ímpios se comportam, não vivam como eles vivam. Por quê? Porque o pensamento deles é inútil, é vão, é passageiro, é vazio. Então você percebe o quê? Que tudo começa na mente. Se a mente dos gentios é vaidade, é vazia, mente vazia, oficina do diabo. Eles são, de fato, conduzidos pelo próprio Satanás. O próprio Satanás é quem conduz a mente e a prática dessas pessoas. E Paulo fala, olha, não tomem essas pessoas como exemplo de vida para vocês. E aí ele continua no versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo fala que o entendimento dos gentios, dos ímpios, era obscurecido. Por que eles eram obscurecidos? Porque eles viviam nas trevas. E os crentes são luz. Nós vimos lá em 1 João, capítulo 1, nós lemos na liturgia que nós somos filhos da luz. Nós lemos também lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro dizendo que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E luz, na Bíblia, tem a ver com vida. Lembra de Efésios 2:1? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, vocês não têm a mente obscurecida. Vocês, Igreja de Éfeso, Igreja Presbiteriana do Brasil em Mogi das Cruzes, vocês não vivem mais nas trevas. Vocês têm uma mente iluminada. Cristo tirou vocês das trevas e colocou vocês na luz. Vocês são luz do mundo. Vocês estão na luz. Então, não sigam os exemplos deles. E Paulo ainda fala aqui no versículo 18, que eles são ignorantes, eles vivem na ignorância. Como assim vivem na ignorância? Eles ignoram Deus, eles ignoram Cristo, eles ignoram o Evangelho. Eles são pessoas, conforme ele vai continuar dizendo, de coração duro.
corações de pedra. Eles não têm corações de carne, corações regenerados, mas os corações deles são duros. E Paulo então continua no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impurezas. Então, olha só, quem tem coração duro é uma pessoa insensível. Insensível ao quê? Insensível à pregação do Evangelho. Paulo está falando aqui o seguinte, meus irmãos, que essas pessoas, elas ouvem o Evangelho e não se convertem. Por quê? Porque elas são insensíveis à palavra. Elas têm os seus corações duros. Elas não querem saber de Cristo. E por causa disso, diz o texto aqui no versículo 19, aqui, que elas se entregaram à dissolução. Lembra de Romanos capítulo 1? Você lembra desse texto? Ali em Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou os homens e as mulheres deste mundo aos seus próprios pecados. E aqui diz que eles se entregaram. É a mesma coisa. É a providência de Deus. Deus entrega, o homem se entrega. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase lá quando ele prega Romanos capítulo 1, que ele diz o seguinte: a pior coisa que Deus pode fazer a uma pessoa é dizer a ela, seja feita a sua vontade. Deus entregou e eles mergulharam de cabeça no pecado. Eles se entregaram com avidez, com sede, a cometerem toda sorte de impurezas. Por que eles fazem isso? Porque eles estão indo para o abismo, porque eles são cegos. Pastor, mas não fala de cegueira aqui, mas fala de entendimento obscurecido, escuridão, trevas. Os gentios, os ímpios, os incrédulos, eles vivem nas trevas. Eles não enxergam o tenebroso destino deles. Eles são cegos. E aí eu faço uma pergunta para você. Você tomaria um ônibus cujo motorista é cego? Você voaria num avião que o piloto é cego? Você faria uma cirurgia que o cirurgião é cego? Creio que não. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, então por que vocês, crentes, vão imitar aqueles que têm os seus entendimentos obscurecidos, andam na cegueira espiritual? Nós não devemos seguir aqueles que estão cegos, perdidos, na escuridão. E, meus irmãos, como isso é comum na nossa geração. Hoje em dia, na nossa geração, nós temos as redes sociais. E nas redes sociais existem os influenciadores, como eles gostam de ser chamados, influencers. E é interessante como, geralmente, isso é mais comum entre crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes que seguem esses influencers. Alguns adultos também. E vários, não todos, é claro, mas vários desses influencers estão categorizados, é isso, obrigado, nessa fala de Paulo. Eles estão obscurecidos no seu entendimento. Eles se entregaram com avidez aos seus desejos, aos seus pecados. Pode ser que você não siga nenhum desses influencers, mas perceba o seguinte, o que a mídia e o que o entretenimento tem oferecido com a sua cosmovisão mundana, com a sua visão de mundo mundana. O que filmes, séries, desenhos animados têm ensinado a crianças, adolescentes e até adultos, produzidas por pessoas que têm os seus entendimentos obscurecidos. Por isso, parafraseando Paulo, ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, olha, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que você assiste. Tome cuidado com aquilo que você ouve, com as músicas que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você consome, o entretenimento que você consome. Tome cuidado com quem você anda. Não andem
conforme eles andam, mas andem de maneira digna da vossa vocação. Paulo, então, prossegue nos versículos 20 e 21, quando ele diz assim: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. Então, note, Paulo usa mais uma palavrinha muito importante aqui no versículo 20, ele diz mas. E esse mas aqui faz um link com o parágrafo anterior, que é o versículo 7 até o versículo 16. O que esse parágrafo ensina? Resumindo para vocês. Então, ele ensinando aqui o seguinte, que Cristo, ele concedeu dons, e os dons que vão ser citados aqui, ele vai dizer de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São dons pastorais. Então, aqui está dizendo o seguinte, que Cristo, ele concedeu dons a alguns homens na igreja, que nós conhecemos como pastores e presbíteros, com vistas, ele diz no versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, o que ele está dizendo aqui no parágrafo anterior? Que Cristo concedeu dons aos líderes da igreja, pastores, presbíteros da igreja, para que, através deles, a igreja seja aperfeiçoada a servir, né? Para que chegue, versículo 13, a unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo, e não sejamos mais, 14, como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor de todo o vento de doutrina. Então, veja, aqui Paulo está falando o seguinte, Deus deu dons a pastores, a presbíteros, a professores, a mestres, a ensinarem a igreja a ser uma igreja que serve, e a ensinarem doutrina à igreja, para que a igreja não viva atrás de ventos de doutrina, como crianças que ficam correndo de um lado pelo outro, atrás de ventos de doutrina. Vocês foram ensinados, Paulo está falando aqui. E aí ele volta para o 20. Vocês aprenderam a Cristo, se é que de fato vocês ouviram e fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte, aquela igreja era uma igreja que tinha pastor. Aliás, a igreja de Éfeso era uma igreja privilegiada. Olha os pastores de Éfeso. Paulo foi o primeiro pastor de Éfeso. Timóteo pastoreou Éfeso. João pastoreou Éfeso. Então, aquela igreja era uma igreja que tinha ensino, que tinha palavra. Vocês foram instruídos, vocês foram ensinados, Paulo está falando aqui, meus irmãos. E ele diz aqui que eles foram instruídos segundo a verdade em Jesus. João 17, Jesus disse ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o que acontece? Se a verdade foi ensinada àqueles irmãos e a nós, o que é a verdade? A verdade é Cristo. Então, um cristão verdadeiro, ele tem fome da verdade. Uma ovelha verdadeira, ela tem sede da verdade. Uma ovelha verdadeira, ela tem fome da palavra. Ela vai aproveitar todas as oportunidades que a igreja lhe oferece para comparecer e ouvir a palavra e se alimentar da palavra. Ela vai ser um aluno assíduo na escola dominical, ela vai participar dos estudos bíblicos, ela virá aos cultos dominicais, ela estará presente sempre ouvindo a palavra, ela vai se alimentar de bons livros, ela vai ter o seu momento devocional com Deus diário, o seu culto doméstico familiar, porque ela quer a verdade, ela não quer se alimentar das mentiras daqueles que têm o seu entendimento obscurecido, que são coisas vãs. Quer um exemplo? Você conhece Reels? Sabe o que é Reels, né? Sabe o que é Shorts? São vídeos curtos, que não agregam a nada. Todo mundo assiste, até eu já assisti. Não agregam nada. É entretenimento rápido e vazio. Ah, pastor, mas eu já aprendi coisa interessante lá. Sim, você já aprendeu coisa interessante, mas a maioria ali é cultura inútil. Então você percebe o seguinte, é muita coisa desnecessária que a gente gasta o nosso tempo, ao invés de nós estivéssemos gastando o nosso tempo aprendendo a verdade que é Jesus. Paulo fala, vocês foram ensinados.
E essa é a responsabilidade de quem ensina. Nós, pastores, presbíteros, professores de escola dominical, mestres, nós temos a responsabilidade de ensinar a verdade, para que a igreja não se mundanize. E nós temos, meus irmãos, no globo, diversas igrejas que no passado andaram na verdade e hoje seguem as cosmovisões obscurecidas. A nossa mãe, né, reverendo? A PCUSA, a mãe da IPB, se desviou da verdade. Presbyterian Church of United States of America. A nossa avó, a Kirk, a Igreja Presbiteriana da Escócia, desviou-se da verdade. Oremos para que a IPB-MC nunca se desvie da verdade. Oremos para que Deus sempre coloque homens para que ensinem a verdade, para que a igreja do Senhor, neste lugar e em outros lugares, permaneça na verdade. Mas Paulo, ele continua o seu pensamento no versículo 22, quando ele diz assim: no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que são concupiscências? Concupiscências você deve saber, se você é um bom aluno de escola dominical, são desejos. E aqui Paulo adjetiva, ele diz desejos do engano, ou seja, desejos enganosos. O velho homem, ele está dizendo aqui, ele tem desejos aparentemente agradáveis, mas são enganosos. Lembra do Éden? Eva olhou para o fruto. Ela viu que o fruto era desejável aos olhos. Era bonito de se ver. Acredito eu que o fruto era saboroso, porque se fosse amargo, ela não daria para o seu marido. Ela era santa ainda, tá? Ela não era uma esposa pecadora ainda. Não, era saboroso. Claro que era saboroso. Deus fez tudo bom. Então é lógico que aquele fruto era saboroso. Era bonito e era gostoso. Mas era enganoso. Era enganoso. A serpente enganou Eva. E Paulo fala que o velho homem, a velha natureza, o homem sem Cristo, ele também tem desejos enganosos. Desejos que podem até trazer um prazer temporário, mas que depois traz uma grande culpa, que depois traz uma grande tristeza. São desejos enganosos, Paulo diz aqui. Meus irmãos, e ele prossegue, versículos 23 e 24, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então Paulo fala do negativo, olha, vocês não podem, vocês têm que se despojar do velho homem, daquilo que se corrompe, daquilo que é enganoso, daquilo que é falso, daquilo que é velho, e vocês têm que se renovar no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, com justiça e retidão procedentes da verdade. Quando a gente toma banho, eu espero que antes de você vir para cá, você tenha tomado um banho, né? Eu espero que você tenha feito isso. Quando a gente toma banho, o que a gente faz em seguida? A gente veste roupa limpa. Não convém a gente tomar banho e vestir roupa suja. Não é conveniente isso. Agora, pensa numa coisa. Você e eu fomos lavados. Lavados pelo sangue do Cordeiro. E se você tomou este banho que te limpou de todo o seu pecado, não convém que você use uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa do velho homem. É lindo o Salmo 149, versículo 4. Lá diz que o Senhor nos adornou com a salvação. Você foi adornado, você foi vestido com a salvação. Você já foi a um casamento? Eu me casei aqui. E quando eu estava mais ou menos nesse lugar aqui, eis que ali surge a minha esposa vestida de noiva. E noivas são lindas, né? Adornadas. E a igreja é a noiva de Cristo.
adornada de salvação, não vestida com trapos. Puxa vida, Paulo está dizendo aqui o seguinte: se vocês foram lavados pelo sangue de Cristo, vocês tomaram esse banho, vocês foram limpos, então agora vocês têm que se revestir do novo homem, da nova roupa, deixar a roupa velha e agora você usar uma roupa nova. Agora, deixa eu te dar uma outra ilustração. Eu não sei se você já percebeu, mas nos desenhos animados, eu gosto de desenho animado, especialmente os antigos. Desenho animado antigo é legal, gosta, Nicolas? Desenhos mais antigos. Já percebeu que nos desenhos animados e nos gibis, raramente os personagens trocam de roupa? Vamos a um exemplo. Turma da Mônica. A Mônica sempre está com o seu vestido vermelho. A Magali sempre está com o seu vestido amarelo. Cebolinha, camisa verde, bermuda preta e tênis. Só ele que usa tênis na turma, né? Dos principais. Cascão, camiseta amarela, suspensório vermelho. E assim como eles não mudam de roupa, o caráter deles também não muda. A Mônica tem que lidar com o pecado da ira, sempre brava. A Magali tem que lidar com o pecado da gula. O Cebolinha tem que lidar com o pecado do lobo, ou melhor, do furto, porque ele quer loubar o coelhinho e ser o dono da rua, quer dizer, né? E o Cascão? O Cascão é sujo mesmo. E vejam uma coisa, meus irmãos, eles não trocam de roupa, e o caráter deles também não é trocado. Eles não mudam de roupa, e o caráter deles não muda. Mas Paulo está nos falando aqui o seguinte: vocês mudaram. Vocês são novos homens, novas mulheres. Vocês foram salvos, adotados, regenerados, tirados da morte, trazidos para a vida. Vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro, então agora não usem roupas velhas, o caráter velho, mas usem a roupa de Cristo. E falando em roupa de Cristo, eu volto de novo para Gênesis capítulo 3. Em Gênesis, meus irmãos, no capítulo 3, nós temos a triste história da queda. Você se lembra que Adão e Eva foram criados santos, perfeitos, sem pecado, mas Deus deu a eles a oportunidade de escolherem o contrário. Eles estavam nus. O capítulo 2 de Gênesis termina dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles não precisavam de roupa. Só que eles pecam, acontece a queda, e qual a primeira coisa que acontece? Os seus olhos se abrem e eles perceberam que estavam nus. O que Adão faz? Adão ele faz roupas para si e para sua esposa de folhas de figueira. Só que o que acontece, meus irmãos? Deus aparece em cena. O que Adão faz? Ele foge, ele se esconde, ele tem medo de Deus. Deus confronta Adão, confronta o pecado de Adão. E ao invés de Adão reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, o que Adão faz? Ele bota a culpa. Foi a mulher que tu me deste. A culpa é da mulher. E a culpa é tua, Senhor, porque tu me deste. Eu não pedi mulher. Eu não pedi para casar. O Senhor me deu. Então a culpa é dela e a culpa é do Senhor. É isso que Adão faz, meus irmãos. E vejam, muitas pessoas fazem isso a vida toda. Elas fogem de Deus, elas fogem da voz de Deus, elas fogem da palavra de Deus e culpam os outros, responsabilizam os outros, porque elas não querem mudar. Elas acham que as circunstâncias e que as outras pessoas são o problema. Elas acham que elas conseguem resolver os seus problemas do seu próprio jeito. Qual é o meu problema? Adão diz: eu estou nu. O que eu faço? Eu vou resolver do meu jeito. Eu faço roupa para mim. Não precisa do Senhor Deus. Mas com os filhos de Deus é diferente. O que Deus faz pela sua graça? Deus ele pega um animal. Ele sacrifica esse animal. Ele tira a pele deste animal. E ele, com a pele deste animal, ele veste Adão. Os filhos de Deus usam a roupa de Cristo.
eles foram revestidos de Cristo. Eles não usam mais aquelas roupas velhas, o homem velho, o homem que tentava resolver os seus problemas do seu próprio jeito, o homem que tinha a sua mente obscurecida, o homem que é mergulhado no pecado. Você já foi assim e eu também. Nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos, nós estávamos nas trevas, nós éramos miseráveis pecadores. Em nós não havia beleza alguma. O coral cantou aqui alguma coisa eu não me lembro exatamente a letra, mas o que eu posso oferecer para o Senhor? Um homem sem Deus não pode oferecer nada. Ele está morto, ele não tem nada de bom nele. E Deus sacrifica o seu único filho. Com o sangue desse filho, Ele perdoa os nossos pecados. Ao término daquelas 3 horas da cruz, Cristo brada, tetelestai, está consumado, está pago. Pai, eles não devem mais nada, está pago, eu quitei a dívida deles. Eles agora são teus filhos, são co-herdeiros comigo, eles são novas criaturas. No tempo oportuno, eles serão salvos, como você foi um dia e eu também. Agora Ele nos veste com roupas novas. Você é despojado daquela velha pessoa que você era, aquela pessoa horrível que você era, com uma vida tosca, miserável que você tinha. E agora você é uma nova pessoa. Você é um filho do Pai. Você é um irmão de Cristo. Ele é outrora unigênito, agora primogênito de muitos. Como eu amo Hebreus 2:11. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não tem vergonha de você nem de mim. Nós somos novas criaturas, novos homens, novas mulheres, queridos irmãos. E Paulo fala aqui no versículo 23 novamente, que essa renovação é no espírito do vosso entendimento. Lembra? Mente. A mente do ímpio é obscurecida. A mente do ímpio é vaidade. A mente do crente, ela é renovada. Ela é nova. É uma nova criatura. É novidade de vida, Romanos capítulo 5. É um novo homem, é uma nova mulher, meus irmãos. Começa na mente. E aí eu quero chamar a sua atenção uma coisa. Tem que começar na mente, porque senão é legalismo. Uma pessoa, ela pode fazer as coisas certas, falar as palavras certas, fazer tudo certo, mas continuar com a mente obscurecida. Uma pessoa assim é uma pessoa legalista. Ela só tem aparência externa, mas a sua mente, o seu coração não mudou, porque a mudança começa aqui dentro. Aí nós partimos para a segunda lição desse texto, a prática da mudança. Nos versículos 25 até o 32, Paulo ele vai nos dar alguns exemplos de pecados que devem ser abandonados e de virtudes que devem ser praticadas. Então, veja, meus irmãos, o processo de mudança, ele envolve você abandonar o velho e praticar o novo, certo? Então, eu abandono o velho homem e me revisto do novo homem. Não existe neutralidade. É abandonar o velho e adotar o novo. Paulo dá alguns exemplos aqui. Ele diz aqui no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Paulo fala o seguinte, por isso, ou seja, depois de tudo que eu falei para vocês, essa introdução longa que eu dei para vocês, parem de mentir. Quem é o pai da mentira? Satanás. E Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, o cristão, ele não pode mentir de jeito nenhum. Ah, pastor, mas eu não minto, certo? Mas existem certas mentiras sutis e disfarçadas.
sutis e disfarçadas, como, por exemplo, o exagero. E, geralmente, a gente sempre exagera para o nosso próprio benefício. Quer um exemplo? História de pescador. Eu pesquei um peixe desse tamanho. Você conta uma história sobre você e você exagera. Isso é uma mentira. Você não está falando a verdade. Meias verdades são mentiras inteiras, são mentiras completas. E tem mais um detalhe aqui na língua original, no grego. Na língua grega, a língua que Paulo escreveu esse texto, essa palavra que foi traduzida para mentira, também pode ser traduzida por falsidade. Então, Paulo está condenando aqui tanto a mentira falada, mas também a falsidade. O 9º mandamento diz que nós não devemos dizer falso testemunho. Nós não podemos nem falar e nem agir com falsidade contra o nosso próximo, meus irmãos. E tanto a mentira quanto a falsidade, ela é praticada de acordo com a nossa conveniência. Então, eu vou usar da mentira e da falsidade quando me for conveniente. E tanto a mentira como a falsidade, ela tem o mesmo objetivo, enganar o outro. É eu me dar bem e o outro se dar mal. É isso que é. Então, veja, tem vários exemplos que você fala, eu não minto. Mas, por exemplo, crianças e jovens, colar na prova. Colar na prova é uma mentira. Você está mentindo para o seu professor que você sabe aquilo. Estudantes ali do ensino médio, universitário, pós, plagiar um trabalho, citar um autor sem dar os devidos créditos, é uma mentira. Quer ver um exemplo que é muito comum? Desculpas esfarrapadas. Você é convidado para ir em algum lugar, você não vai, e aí a pessoa te encontra depois, você não foi em tal lugar que eu te convidei? Eu não estava bem. Mentira, você estava bem sim, você não queria ir. É mentira. Essas coisas que são tão naturais, na verdade elas são mentiras. E Paulo fala, não, vocês têm que abandonar, deixar a mentira e falar a verdade. Não é só parar de mentir, é parar de mentir e falar a verdade. Ser verdadeiro, ter uma vida de verdade. E aqui Paulo, ele está falando com relação ao próximo. Sim, eu tenho que deixar a mentira e falar a verdade com todas as pessoas, com o meu próximo, mas Paulo dá uma especificada aqui no final do versículo 25, porque somos membros uns dos outros. Paulo está falando aqui, meus irmãos, especialmente na igreja. Na igreja não deve haver mentira, na igreja não deve haver falsidade. Olha o que o pastor John Stott escreveu. Ele disse assim, abro aspas, a comunhão se baseia na confiança, e a confiança se baseia na verdade. Portanto, a falsidade mina a comunhão, enquanto a verdade a fortalece. Fecho aspas. O que John Stott está falando aqui? Que só pode haver comunhão na igreja, e daqui a pouco nós participaremos da comunhão, se houver verdade. Os relacionamentos na igreja devem ser relacionamentos verdadeiros. Isso significa que se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, Jesus me ensina lá no capítulo 18 de Mateus, a ir conversar com o meu irmão. Eu não posso alimentar falsidade nos meus relacionamentos entre irmãos, porque segundo John Stott, se não há verdade, não há comunhão. Então Paulo está falando o seguinte, olha, nós somos membros uns dos outros, nós somos igreja, nós somos família da fé, nós somos irmãos. Então deve haver verdade, não só daquilo que sai da nossa boca, mas na nossa convivência, nos nossos relacionamentos. Depois ele continua, próximo pecado, versículo 26, irai-vos, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja que interessante, meus irmãos. Geralmente a gente ouve que nós não devemos nos irar, que irar é pecado.
Mas Paulo aqui, ele está dizendo algo, afirmando: irai-vos. Ai, pastor, peraí, minha mente bugou agora. Paulo está mandando eu ir assim, é imperativo aqui, é um imperativo. Irai-vos. Mas ira não é pecado? A resposta é: depende. Deus é um Deus irado. O sermão mais famoso de Jonathan Edwards é qual? Pecadores nas mãos de um Deus irado. O nosso Deus é um Deus irado, mas a gente não pode se esquecer que o nosso Deus também é um Deus santo. E a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que é possível o crente também ter uma ira santa. Você quer ver alguns exemplos? Eu vou ler aqui Salmo 119. Os salmos, eles nos ajudam muito a ver isso. Eu vou ler aqui o Salmo 119, versículo 53, na hora que o meu aplicativo abriu. Versículo 53, eu vou ler na versão NVT, que está mais explícita aqui a palavra. Salmo 119, 53, diz assim: fico furioso. Não é Deus falando, é o salmista. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam a lei. Outro salmo, agora na Ara, Salmo 58, versículo 6, na revista e atualizada. Salmo 58, versículo 6, ele diz assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Davi aqui está expondo os juízes da terra, ou seja, todas as autoridades ali em Israel, que deveriam ser autoridades justas, mas eram corruptas. Então Davi falou o seguinte: Senhor, quebra os dentes dessas pessoas. Eles são maus. Quebra os dentes, Senhor. Depois, um terceiro e último salmo, Salmo 68, versículo 21. Salmo 68, 21, ele vai dizer o seguinte, que sim, Deus, olha só, sim, Deus, quem está falando é Davi, sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Isso não é ira? Aí você fala: pastor, mas isso é Antigo Testamento. Deus nos ensina no Novo Testamento que eu tenho que amar o meu inimigo. Tá bom. João 2. Lá em João 2, olha só o que o próprio Senhor Jesus fez. João 2, versículos 14 a 16, ele disse: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, e tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então, olha só, meus irmãos, ira santa, não pecaminosa, é possível. Mas note aqui uma coisa: a ira santa não é uma raiva contra alguém que fez alguma coisa contra mim. A Bíblia não me autoriza a ser vingativo. Mas a ira santa é quando pessoas desobedecem à lei de Deus. Quando pessoas são contrárias ao Evangelho. E veja, não é algo que eu tenho que guardar, porque se eu guardar, vai virar raiz de amargura. Aí ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. Você quer um exemplo? Irmãos, casais, mesmo casais crentes pecam. E por que casais crentes pecam? Às vezes, casais crentes podem se desentender. Só que o que eu tenho que fazer? Antes de dormir, pedir perdão, perdoar. Porque senão, versículo 27 de Efésios 4, eu vou dar lugar ao diabo. Se você guarda a ira no seu coração, vai criar raiz de amargura, e o diabo vai se aproveitar disso. Então, Paulo está falando aqui o seguinte: olha, tome muito cuidado. Ira santa é possível, mas tome cuidado, porque essa ira santa pode se tornar pecaminosa se você guardar. O que é ira santa, então? Eu olho para uma situação de pecado, eu entrego para Deus, como os salmistas faziam,
e eu descanso. O sol não se põe sobre a minha ira. Eu descanso. Depois Paulo fala de mais um pecado, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo, aliás, com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir o necessitados. Interessante, meus irmãos, que esses pecados que Paulo está falando aqui eram aceitos pela sociedade efésia. A mentira é uma coisa normal entre os efésios. Um furtinho aqui, outro furtinho aqui. Hoje existe aquele termo cleptomaníaco. Pegar uma coisinha aqui, outra ali, não tem nada a ver. Vejam, meus irmãos, Paulo está deixando muito claro aqui que não é furtar mais. E o furto é sutil. Pastor, eu não roubo nada. Você já levou uma caneta do seu escritório, lá onde você trabalha? Você já chegou atrasado lá no seu local de trabalho? É furto, porque você ganha pelo seu período de trabalho, é furto. Colar na prova de novo? É furto. São muitas coisas bem sutis que nós estamos furtando do meu próximo. Antes, o que Paulo nos instrui? Trabalhe. O trabalho, ele serve para quê? O trabalho é um instrumento de Deus para colocar o pão de cada dia na minha mesa e para socorrer o necessitado. Então, ao invés de eu tirar do outro, eu vou doar para o outro. Por isso eu vou trabalhar. Numa sociedade preguiçosa, numa sociedade em que o ócio, a sociedade grega, ela valorizava, ela enaltecia o ócio. Paulo falou, o crente tem que trabalhar. O crente tem que arregaçar as mangas. Deixa eu contar uma coisinha para você. No novo céu e na nova terra, a gente vai trabalhar. Ou você acha que a gente vai ficar, voltando à turma da Mônica, igual o anjinho, deitado numa nuvem tocando harpa? Você vai trabalhar. Então Paulo fala o seguinte, olha, tem que trabalhar. Não roube, mas trabalhe. Depois ele continua, versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que é palavra torpe? Torpe no grego, a palavra lá na língua grega, ela significa sujo, inútil, prejudicial. Eu te faço mais uma pergunta. Você colocaria lixo na boca? Você beberia esgoto? A resposta, lógico, é não. Então, por que nós falamos palavras torpes? Não, pastor, mas eu não falo palavrão. Calma aí. Paulo não está falando apenas de palavrão. Olha para o texto. Preste atenção no texto. Ele diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. O que é edificar? Construir. O contrário de construir é destruir. Então, o que são palavras torpes? Palavras que destroem. Palavras que machucam o meu próximo, o meu irmão. Palavras que destroem o seu ânimo. Isso é palavra torpe. O que é mais palavra torpe? Ele fala assim, conforme a necessidade. Então, uma palavra torpe é o contrário. É uma palavra desnecessária. Existem palavras, meus irmãos, que são necessárias de serem ditas. Mas existem coisas que não são necessárias nós falarmos. Porque se nós falarmos, elas vão destruir o ouvinte, o nosso irmão, o nosso próximo. Que transmita graça aos que ouvem. A palavra torpe, então, é o contrário. É uma palavra desgraçada, é uma palavra que não tem graça. Então, qual que é aqui, o que eu tenho que abandonar? Toda palavra destrutiva, que machuca, que fere, que destrói o meu próximo, o meu irmão. Toda palavra desnecessária, você só tem uma boca e tem 2 ouvidos, então fale menos e ouça mais. E toda palavra que não tem graça, e graça aqui não é comédia, é graça de Cristo. E ao contrário, eu vou falar uma palavra que edifique, uma palavra que é necessária, uma palavra que traz graça. E aí, Paulo, então, continua no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui eu faço uma ligação com o versículo anterior.
Quando a gente fala palavras torpes, a gente entristece o espírito. Quando você fala uma palavra que destrói outra pessoa, que machuca outra pessoa, que é desnecessária, que não tem graça de Cristo, o espírito se entristece. E aí Paulo conclui essa parte nos versículos 31 e 32. Longe de vós, toda amargura, cólera e ira. Opa, está vendo aqui? Essa ira aqui tem que ficar longe. É outro tipo de ira, é a ira pecaminosa. Gritaria, essa ira pecaminosa, ela vai se manifestar como? Em amargura, em cólera, em gritaria, em blasfêmia, em malícia. Longe de vós. Nas cidades geralmente elas possuem uma coisa chamada aterro sanitário. Antigamente a gente chamava aquilo de lixão. E onde é que fica o aterro sanitário? No centro da cidade? Não. Fica no lugar distante, longe. Você não quer sentir o cheiro ruim do lixo. Você não quer correr o risco de sofrer alguma contaminação por estar perto do lixo. Então você pega o lixo e você manda para longe. Paulo fala exatamente isso aqui no versículo 31. O 31 é aquilo que eu tenho que me despojar. Longe de vós todo o lixo. Ira, gritaria, amargura, tudo que não presta. Mas aí no 32 ele fala o que eu tenho que me revestir. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros também, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso. Ao invés daquela ira, daquela gritaria, daquele monte de lixo, eu tenho que ser uma pessoa benigna, uma pessoa compassiva, uma pessoa que perdoa como Cristo me perdoou. Não é assim que nós oramos no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como, tem uma condicional, nós perdoamos os nossos devedores. E Paulo conclui com a terceira e última lição, que é a mais curta de todas aqui. O objetivo da mudança, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então Paulo, ele fecha. Vamos pensar aqui numa moldura. Ele faz uma parte da moldura dizendo: não andem como andem os gentios, não vivam como eles vivem, não pratiquem as obras deles, não tenham os pensamentos obscurecidos que eles têm, mas andem em amor. Como que eu ando em amor? Imitando a Deus, imitando a Cristo, olhando para o sacrifício de Cristo em amor a nós. Então, vou me sacrificar pelo meu irmão. É isso que eu vou fazer. Do capítulo 5 e 6, depois ele vai mostrar isso na prática, no casamento, no relacionamento de pais e filhos, no trabalho. Então, eu vou me sacrificar pelo outro, eu vou olhar para Cristo e eu vou ter Ele como meu exemplo, ao invés de eu ter como exemplo aquelas pessoas que andam na escuridão, aquelas pessoas que têm pensamentos vãos, eu vou olhar para Cristo e vou seguir o seu exemplo. E vou andar em amor, eu vou amar o meu próximo. Veja, Ele se entregou a si mesmo por nós, então eu me entrego ao meu irmão. Meus irmãos, concluo dizendo uma coisa. É impossível você mudar o outro. Talvez você pense o seguinte: talvez eu fosse mais feliz se a minha esposa fosse diferente, se meu marido fosse diferente, se os meus filhos fossem diferentes, se meu chefe fosse diferente, se meu colega fosse diferente, se a minha igreja fosse diferente. Talvez eu fosse mais feliz se as circunstâncias da minha vida fossem diferentes. Cada pessoa vai prestar contas individualmente a Deus. Então, cabe a cada um de nós individualmente mudarmos. É você que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. A mudança, ela é individual. E como é que a gente faz isso? O primeiro passo é a oração. Nós devemos orar e dizer para o Senhor o seguinte: Pai, me mata. Mata o meu velho homem e me revista com um novo homem. Essa é uma oração que eu tenho feito há alguns anos, e eu falo uma coisa para vocês: dói. Dói morrer.
morrer para o seu orgulho, morrer para o seu ego, morrer para as suas opiniões pessoais. Dói você morrer para os seus desejos pecaminosos. Mas quanto mais eu morro, mais Cristo aparece. Quanto mais eu abandono Adão, mais eu me revisto de Cristo. E é assim que cada um de nós devemos ser. E é assim que esta igreja local e toda a igreja de Cristo deve ser. Uma igreja que não se pareça em nada com o mundo, mas que seja luz, que brilhe nas trevas, que mostre Jesus, não somente quando está reunido aqui no domingo, mas amanhã você vai estar lá na sala de aula, você vai estar lá na empresa, no chão da fábrica, você vai estar lá no consultório, você vai estar lá no escritório, você vai estar lá na sua casa, você vai estar lá no lugar onde Deus te colocou. Então mostre Cristo às pessoas, não imite o que as pessoas fazem e falam e a maneira como elas pensam, seja diferente, um novo homem, uma nova mulher, parecendo-se com Cristo. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos ajude a praticarmos a sua palavra. Amém? Nós vamos orar mais uma vez.